Salve, salve, galera! Professor Lucas Donato, dando sequência aqui ao nosso programa de estudos e História do Rio Grande do Norte, voltado para o concurso CESAP-RN. Nós vamos dar continuidade aos assuntos de Rio Grande do Norte no Império. Na nossa última videoaula, nós trabalhamos os aspectos relativos ao processo de adesão e aclamação do imperador no Rio Grande do Norte. Tudo bem assim? Tudo beleza? O assunto do Império ele é mais curto, a quantidade de tópicos de Império é mais reduzida comparado ao de colônia, então nós vamos fechar logo essa parte para entrar na etapa final, que é tratar sobre a importantíssima República no RN. Tranquilo? Te olhando aqui no meu retorno, tudo ok, tudo tranquilo. Vamos em frente. Galera, o nosso próximo tópico aqui, constante no edital, é trabalhar essa dinâmica tão importante, certo? Das populações indígenas no Rio Grande do Norte e o mito aqui, ó, de seu desaparecimento. Professor, vamos contextualizar isso aí porque, né? Para quem está na trincheira aí dos concursos e da vida médica, isso pode parecer estranho, né? Deixa eu chamar a atenção aqui para vocês. Durante muito tempo, a historiografia tradicional do Rio Grande do Norte difundiu uma visão de que, em virtude dos processos históricos na capitania, na província e no estado do Rio Grande do Norte, essas populações indígenas teriam desaparecido, né? Elas teriam reduzido até não ter mais indígenas ancestralmente reconhecidos. Nós mesmos, professores, chegávamos a repercutir isso em sala de aula de acordo com essas fontes, esses materiais um pouco mais tradicionais. Entretanto, estudos mais recentes vêm dando conta de que comunidades indígenas no Rio Grande do Norte ainda existem, sim. E por que não dizer, elas são ainda remanescentes das comunidades aqui reconhecidas como tradicionais, né? Então, esse processo nos faz, como discurso e análise historiográfica, trazer um contraponto, trazer uma elucidação dessa mitologia do desaparecimento e como ela foi operada historicamente pelo próprio poder público. Tranquilo? Então é isso. Mãos à obra. Vamos lá. Olha só. Ainda no Império, nós temos algumas fontes históricas valiosas que tratam desse processo, tá? De apagamento, vamos chamar assim, das comunidades indígenas, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Primeiro, esse processo de formação do Império, de consolidação da independência do Brasil, que nós estávamos falando do tópico anterior. Tem muita coisa mudando. Em primeiro lugar, desde 1815, por decisão ainda do Dom João VI, o Brasil fazia parte do Reino Unido, de Portugal e Algarves. O que o Dom João fez nessa medida? O Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido para o Brasil ter, para ele ter status, ter credenciais de participação do Congresso de Viena, famosa Assembleia de Reis Europeus ocorrida na Áustria, que deveria decidir os destinos e princípios territoriais europeus das monarquias europeias logo após a queda de Napoleão Bonaparte. Então era muito importante participar disso, por isso ele elevou o Brasil a Reino Unido para que ele pudesse, né, se credenciar, participar, saindo daqui do Brasil. Afinal, até 1821, a corte portuguesa sediava-se no Rio de Janeiro, né? Então, em 1821, quando Dom João regressa a Portugal, ele transformou as nossas capitanias em províncias, né? Com a intenção, óbvio, de reforçar o controle sobre essas unidades políticas, né? O Brasil se tornou independente em 1822 e já com a formação, aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque nós temos a formação do Estado Imperial Brasileiro. O Brasil adotou uma forma de organização política baseada na monarquia constitucional. Então a nossa monarquia assumiu a forma de monarquia constitucional. Ok, professor. Então o que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber sobre quais bases estruturou-se a nossa primeira carta
constitucional? Ela foi a Constituição de 1824. Primeiro pontinho importante, essa Constituição, galera, ela foi extremamente autoritária. Uma Constituição autoritária, uma Constituição profundamente centralista, né? O imperador criou o texto constitucional impondo o texto. Ele dissolveu, na verdade, a Constituinte de 1823, né? A Assembleia que formaria a Constituição foi dissolvida a mando do imperador e ele outorgou a Constituição de 24 como bem quis, né? Por isso esse caráter autoritário. Um texto constitucional profundamente centralista. O centralismo imperial, a concentração de atribuições e poderes do imperador era absurda. Não podemos esquecer que o cargo de presidente de província, né, desse chefe político provincial, ele era, no tempo do Império, nomeado pelo imperador, hein? Não havia eleições locais para a função, para o cargo de presidente de província. Isso era nomeado pelo imperador. Portanto, não existia autonomia, e se não existia autonomia, nós podemos chamar essa Constituição e o próprio Estado brasileiro de um Estado, de uma Constituição unitária. Essa Constituição não era federalista. Esta Constituição não resguardava autonomias para os estados. Era, sim, uma Constituição para formar um Estado unitário, onde as unidades políticas estariam submetidas ao centro do império. Presta bem atenção nisso que nós estamos pontuando aqui com vocês. Além disso, essa Constituição, ela também foi, olha só, censitária. Os meios de participação política, de direito ao voto, baseavam-se na renda, gente. E isso excluía, óbvio, muita gente do processo, as camadas populares, mulheres, escravos, enfim, grupos que eram, né, profundamente excluídos. Essa Constituição, nos tempos do Império, ela também era confessional. Professor, não estou me lembrando mais o que é que significa essa confessionalidade. Gente, a nossa Constituição tinha um culto oficial religioso, que era o católico. Além de ser também uma Constituição escravista, porque introduzia normativamente o Instituto da... mantinha, na verdade, né, normativamente o Instituto da escravidão. Esse plano geral que eu acabei de fazer será importante para tratar dos assuntos que virão a seguir, porque ele vai ser aplicado a boa parte desses tópicos de Brasil Império. Então fiz essa contextualizaçãozinha aí para a gente estar, né, ligado e atento para o que virá na sequência. Vamos embora que vai dar tudo certo. Então, quem que era o presidente de província? Ele era o líder local, né? Ele era o responsável pelo poder executivo, mas não esquecer, ele era nomeado pelo imperador. E muitas vezes, a administração da província nomeada pelo imperador vinha um nome de fora que o Rio Grande do Norte sequer conhecia, que nós sequer tínhamos informações, porque ele não tinha muitas vezes, não todas, mas em algumas oportunidades, eles não tinham ligação com o poder local, né? Suas funções incluíam a gestão de órgãos e serviços, supervisão de obras e da instrução pública, controle da tesouraria provincial e da secretaria de governo, sancionar, vetar e executar leis provinciais e, principalmente, apresentar os relatórios anuais à Assembleia Provincial. Essa função desse relatório, ela tem um peso, ela tem uma relevância, ela constitui para nós, historiadores, um documento muito importante, porque aqui se apresentava o orçamento, as dificuldades econômicas, as questões do Estado, as informações da estrutura produtiva, né? Então tínhamos muitos recursos, né, de análise importantes nesses relatórios, que também foram chamados historicamente de falas, as falas provinciais, as falas presidenciais da província, né? Até aqui, inclusive, ó, chamados de falas aqui no nosso material. Em 39, tivemos uma fala, um relatório que chamou muito a atenção nossa enquanto, né, historiador. O presidente de província, quem era ele, professor? Manuel de Assis Mascarenhas. Ele trouxe um relatório
estimando aqui, né, a nossa quantidade da população indígena e o que é que ele alegou. Preste atenção que tem muita questão nisso. A população indígena estava diminuindo. Olha só o teor da afirmação dele. A população indígena estava reduzindo. Qual é o problema disso? É que, na visão do presidente, isso era algo positivo. É como se o presidente da nossa província estivesse celebrando a redução da população indígena, comemorando, olha, está bom demais, que continue assim, tipo isso, né? Então isso era, né, um verdadeiro absurdo, né? Eles, os indígenas, eram chamados pelo presidente de figuras indolentes. Se você olhar no dicionário, aquele sujeito indolente é aquele desleixado que não cumpre com seus deveres, né? Ou até preguiçosos, reforçando preconceitos europeus que existiam desde a época da colonização, gente. Na verdade, esses preconceitos aqui, eles são fruto de uma prática, de uma relação etnocêntrica. Eles são preconceitos etnocêntricos. Professor, não estou me lembrando das aulas de ensino médio. O que é etnocentrismo? Nas ciências humanas, sobretudo na história e sociologia, etnocentrismo é aquela relação em que você estabelece a sua cultura como mais importante, a sua cultura como fundamental e a cultura do outro como inferior, de modo que você observa a cultura do outro a partir de seus próprios valores. Chamar os indígenas de preguiçosos é, em verdade, assumir uma ideia de que você espera que o indígena tenha um comportamento semelhante à sua própria cultura, que é aquela questão da cultura capitalista, do trabalho. Por isso que nós estamos dizendo que havia um teor etnocêntrico nessa fala do presidente Manuel de Assis Mascarenhas, né? Dizia ainda que as terras que os indígenas ocupavam ainda eram poucas, sem grande importância, que não tinham grande produtividade nelas, né? Ele dizia que as terras não tinham grande relevância e ainda sugeriu um aumento da tributação sobre as terras indígenas. Perceba uma relação de certa indiferença do presidente de província com os indígenas, né? Que esses indígenas eram vistos como um problema para a entidade governamental e que se eles fossem diminuir até zerar, para o presidente não ia ter problema nenhum, pelo contrário, seria isso uma solução para suas ideias, né? Então, nós temos aqui historicamente, 14 anos antes dessa fala, um massacre que exemplifica um pouco, né? A que mão estava essa redução da população indígena? É o caso do massacre indígena de Porto Alegre. Presta atenção, presta atenção. Em Porto Alegre, região, né, do interior do estado, região serrana, em 1825 nós temos um caso assim dramático, né? 280 indígenas tapuias de etnias paiacus, cariris e caborés foram assassinados na Serra de Porto Alegre. Chama atenção que esses indígenas são remanescentes, são descendentes de outros indígenas que viviam na Lagoa do Apodi no século XVIII e foram meio que obrigados a se transferir para a vila de Porto Alegre, né? Mas, professor, por que esses 280 indígenas foram massacrados? Olha só que coisa curiosa. Em 1817, você já viu que ocorreu a tal da Revolução Pernambucana, não foi? Uma revolução contra a coroa, né, contra a monarquia. Os indígenas da Serra de Porto Alegre foram obrigados. Olha o que eu estou dizendo. Eles foram forçados, está aqui, a lutar, a participar com os rebeldes da Revolução. Inclusive, após a repressão aqui em Natal, ainda houve uma continuidade da Revolução de 17 em Porto Alegre, em Martins, né? Então, eles foram usados pelos rebeldes e forçados a participar. Quando a Revolução acabou, os indígenas que participaram forçadamente ainda foram acusados de insubmissos à monarquia e foram perseguidos, eles ainda foram culpados pelo episódio da Revolução em Porto Alegre. Então, assim, eles foram perseguidos e logo ali foram massacrados, como você viu, 280 indígenas mortos. É evidente que aqueles colonos, fazendeiros e poceiros estavam de olho nas suas terras, né? Por isso que esses massacres facilitariam a ocupação
dessas terras. Consequências: os indígenas sobreviventes, muitos deles foram expulsos, outros fugiram com medo, né? Portanto, é uma ação aqui do tratamento que os colonos, que nós não podemos mais chamar colonos, né? Porque não estamos mais na colônia, mas que os exploradores e que as próprias autoridades tinham para com os povos indígenas. E aí, sobre isto, nós temos um caso interessante para o nosso apontamento, né? É que nós temos alguns nomes ligados à resistência indígena no Rio Grande do Norte. Quero citar João do Pega, que fundou lá na mesma Serra de Porto Alegre um quilombo, né? O quilombo da Serra de Porto Alegre, e se juntou a escravos que haviam fugido, e ele indígena, todos ali se juntaram, formando o chamado Quilombo do Pega, né? É uma figura que é lembrada enquanto nome da resistência indígena no Rio Grande do Norte. Também o nome de Luísa Cantofa, que chegou a liderar também revoltas indígenas. Cantofa foi morta numa emboscada. Sua neta Jandi, que teria presenciado, né, a morte da sua avó. E aí nós temos um poema, a lenda, né, Cantofa e Jandi. Muito se fala que o choro da neta Jandi era em função, né, de Luísa Cantofa ter sido morta, e que aquilo ainda ecoava nas cachoeiras da serra ali presentes, né? Então, essa lenda, de alguma forma, ilustra um pouco essa questão da morte aí de grande parte dessas populações indígenas. Então, vamos lá. Vamos para o cerne, esse tópico 6, preste atenção nele. Ele é o coração para você entender o tópico do edital. Houve um processo gradual de sumiço, desaparecimento dos indígenas dos documentos públicos, das autoridades e registros oficiais. O governo imperial, olha o que eu coloquei aqui, ó, destaque, ó, apagou progressivamente a presença indígena dos censos. 5 anos depois do relatório de Manuel de Assis Mascarenhas, em 1844 foi feito um levantamento onde nós tínhamos aproximadamente 6.785 indígenas no Rio Grande do Norte, o que representa aqui, ó, 4% da população. Número já muito baixo. Em 72 foi feito o primeiro grande censo da época do Império. 1872 é a época em que o Estado Imperial Brasileiro estava querendo realmente organizar essas políticas de controle, né, de dados da população, e foi feito um censo maior. Detalhe, nós não temos registro, identificação de registro de indígenas no censo de 72, aparecendo apenas a expressão selvagem, uma forma aí, né, uma estratégia que foi utilizada de reduzir essa presença oficial indígena. Veja que isso é interesse da ação governamental. Mas para quê? Para que se quer fazer tal apagamento? Legitimar a tomada das terras indígenas, justificar as políticas de perseguição, né, sobre essas comunidades, e consolidar o mito do sumiço, do desaparecimento destes povos indígenas, né? A estratégia do Império foi ocultar forçadamente informações nos censos demográficos, um discurso fortalecido, inclusive, na cultura popular, registros históricos, como a própria lenda. Se você observar, a lenda Cantofa e Jandi, ela repercute um pouco esse apagamento, né? Ela se coaduna com esse interesse, né? Então, nós temos aí mais um ponto importante para a análise de vocês. Bom, questão número 1 da bateria 9, que é a que se refere aí no seu material desse conteúdo. O relatório do presidente de província do Rio Grande do Norte, Manuel de Assis Mascarenhas, em 39, apresentava informações sobre os indígenas da região. Preste atenção na questão. Sobre esse relatório, eu quero a alternativa incorreta. Vamos lembrar lá daqueles pontos do relatório do presidente, da fala do presidente, e vamos trazer aqui a alternativa incorreta, que não se coaduna com o que o presidente apresentou, né? O presidente afirmava que a população indígena estava diminuindo, realmente, era uma alegação, progressivamente, o que era visto de forma positiva, correto, já vimos que, inclusive, o presidente meio que celebra essa redução da população indígena. O documento reforça preconceitos coloniais, correto, né? Aquela visão do indígena indolente, preguiçoso, né?
Então, verdadeiro aqui o item B, não podemos marcar. A posse de terras indígenas era considerada irrelevante. É fato, né, gente? Realmente ele falava que essas terras não eram tão importantes. Letra D. O relatório reconhecia a importância dos indígenas para a cultura. Ei, será que reconhecia mesmo, gente? Claro que não, né? Claro que não. E muito menos também não incentivava a preservação dessas comunidades. Então, ó, se eu quero a incorreta, vai tranquilo que a letra D está super errada. É a nossa alternativa a ser marcada. Foi sugerido que os governantes aumentassem a tributação. Fato, ele faz isso realmente no relatório. Gente, tranquilaça. Questão aqui, resposta certa, letra D de dado. Questão 2. O massacre ocorrido em 25 na vila de Porto Alegre contra indígenas das etnias Paiacu, Cariri e Caboré teve como principais motivações a resistência indígena contra a ocupação. A causa do massacre foi que os indígenas estavam resistindo? Não foi isso. Não foi isso que foi alegado. Está errado a letra A. B, o envolvimento forçado dos indígenas na Revolução de 17, vimos que realmente isso é real, seguido de sua acusação de insubmissão à monarquia. Gente, a letra B ela está assim, ó, irretocável. Realmente é um fator que nos ajuda a compreender aquela menção dos 280 mortos do massacre de 1825. Beleza? Necessidade de mão de obra para as fazendas? Não era, né? Até porque não teriam sido os indígenas massacrados, né? Teriam sido escravizados, né? Por exemplo. A revolta da população branca da vila contra os indígenas. Não de toda a população, também não é adequado. A letra D, a busca da monarquia por reforçar sua presença militar na região, recrutando indígenas para integrar o exército imperial. Também não, né, gente? Só vamos ter como possível marcar a nossa letrinha P de bola. Isso é bom demais. Questão 4. O governo imperial utilizou estratégias para justificar a tomada das terras indígenas e enfraquecer a identidade dos povos originários. Sobre essas estratégias, assinale o que for correto. A. Criou incentivos. Será que o governo criou incentivos para a educação indígena? Longe disso. Proibiu o uso de termos pejorativos? Também não. Afinal, aquele preconceito, né, ainda era muito reforçado. Passou a reduzir progressivamente a presença indígena dos censos e até eliminá-los de registros oficiais. Ó, corre pro abraço que a C tá maravilhosa. É triste, né? A letra C. Mas é maravilhosa porque está certo. Criou ordenamentos indígenas protegidos para preservar suas tradições. Longe, né? Longe disso. Não havia essa preocupação de proteção das tradições indígenas, né? Implementou programas de reassentamento para integrar? Também não, né? Claro que não. Então, vamos ficar com a letra C aqui, como já marcamos. Questão da bateria 9. Fica atento e vamos embora. O próximo tópico, vamos tratar um pouco de documentos históricos relevantes acerca da resistência, né? Da resistência escrava africana nos tempos do Império e todas as suas estratégias, né? Aqui nós temos o tópico escravidão e lutas pela liberdade, como africanos e seus descendentes resistiram à escravidão e à opressão. A participação dos africanos no contexto. Bom, já vimos, né, esse tópico 1 é mais introdutório, já vimos a imensa importância da escravidão, do impacto da cultura afrodescendente sobre nossa história, né? E esse instituto do sistema escravista, os escravos eles viviam sob diferentes status da própria escravidão, daqueles que se tornaram libertos ou propriamente dos que já nasceram livres, né? Apesar da opressão que viviam, haviam diversas formas de resistência, né? Algumas delas nós podemos lembrar para você. Entre essas formas de resistência eu tenho aqui a autoviolência, escravos e escravas que mutilavam seu próprio corpo para dificultar o cumprimento de algum tipo de atividade degradante, né?
mutilando a mão, por exemplo, ia atrapalhar as atividades desgastantes manuais, né? A prática de aborto e até do suicídio. Escravo que atentava contra a própria vida estava buscando causar prejuízo aos seus senhores, né? O escravo morreu, mas aquilo foi entendido como uma forma de reação ao sistema, né? Nós temos também, além da autoviolência, as fugas escravas. As fugas escravas são menções do que as formas que os escravos fugiam, algumas fugas de negociação, fugas de rompimento. A de negociação é a fuga temporária. O escravo fugiu para forçar uma melhoria das condições de sua propriedade, né, de seu trabalho na propriedade do senhor, para que ele regressasse sob melhores condições de trabalho. A fuga de rompimento é a fuga que o escravo volta para não retornar mais, tá, gente? Nós temos as rebeliões, os atentados praticados também pelos escravos, né? Que mais? Nós temos também as resistências do âmbito da cultura, a resistência cultural no campo da religião, do sincretismo religioso, por exemplo, da própria capoeira, tá? Nós temos também a formação de quilombos, uma das mais tradicionais e conhecidas vias de resistência escrava, né? Os quilombos que visavam sempre a formação de comunidades que reproduzissem um modo de vida africano. E nós temos aqui a justiça, as chamadas ações de liberdade. O que são as ações de liberdade? O ingresso na justiça de cativos que eram libertos e forçadamente foram escravizados e querem provar na justiça seu direito à liberdade. Nós temos documentação para isso, tá? A justiça também foi uma forma de ação resistente por parte das comunidades escravizadas. E é isso. Vamos bater um papo sobre isso, sobre resistência escrava. Ó. As fugas representavam, como já disse antes, um prejuízo econômico para os senhores. E aí nós temos documentos. Quem são os documentos aqui, as fontes para os nossos estudos? Os jornais. Os jornais traziam anúncios sobre aqueles que fugiam, trazendo também uma descrição sobre os escravos fugidos, né? Características físicas, comportamento dos escravos, profissões, roupas e objetos utilizados na fuga, tudo que pudesse ajudar na identificação, na captura desses escravos fugidos, ofertando-se também recompensas para que, né, a captura fosse feita. As fugas que fracassavam, os escravos que fossem recapturados, eram sim violentamente castigados, tá? Então, esse era aí o papel dos jornais. E tem muita coisa nessa mídia que eu quero trabalhar com vocês. Era um tema muito presente nos jornais da época. Anúncios de compra e venda de escravos, notícias sobre disputas judiciais e ações de liberdade, escravos que estavam impetrando na justiça buscando o direito de liberdade, denúncia de pessoas livres e capturadas e escravizadas. Né? Esse caso era muito constante, como eu já disse. Você que fosse negro no Brasil Império e no colônia também, você podia ser capturado, levado para uma região distante e reescravizado, né? Até leiloado como escravo, se tivesse dificuldade de comprovar sua liberdade. Uma situação aí complexa, né? Historiadores, então, entendem que esses documentos, óbvio que estou falando dos jornais, são fundamentais para se entender, compreender aqui a luta da população africana contra a opressão que estavam submetidas. No Rio Grande do Norte, esse trabalho escravo não era tão imenso, né? Você já viu um pouco dessa explicação. As nossas atividades econômicas, elas não eram essencialmente atividades econômicas escravistas. Esse número, que já era relativamente menor, diminuiu ainda mais na segunda metade do século XIX com o avanço do comércio interprovincial de escravos. Muitos escravos foram vendidos para o Sudeste para trabalhar no café, dada a proibição do tráfico negreiro pela Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Como eu não posso trazer da África a partir de 1850, pelo menos legalmente, nós vamos ter um incremento do comércio interno de escravos em todo o Brasil. A principal atividade econômica que demandava o braço do trabalho escravo era o café.
Com isso, os cafeicultores do Sudeste, boa parte deles compraram escravos aqui do Nordeste, incluindo o Rio Grande do Norte, fazendo com que esse número, que já não era tão grande, se tornasse ainda menor, né? Então, nós temos o censo de 72 apontando para uma quantidade total de 13 mil escravos, 13.020 escravos, de uma população total de 233.979 habitantes. Principais ocupações: 1.816 escravos e escravas na agricultura, 537 escravos na agricultura, no serviço doméstico, outro grande número, na costura, 520 mulheres. Esse trabalho mecânico, que são ofícios mais especializados, normalmente esses escravos eram até mais caros, tá? Eram até mais valorizados, ok? Veja que tem números menores, né? 25 trabalhando com metais, 53 na madeira, tecidos com 75 escravos e 9 escravos, construção 61 escravos, calçados 25, né? Atividades marítimas 2, pesca 29, para você ver aí como era o nível desses dados. Esses cativos que se tornavam livres e aí passavam a se chamar de libertos, enfrentavam muitas dificuldades, né? Enfrentavam discriminação, desconfiança, muitos até eram acusados de serem fugitivos da escravidão de outros lugares. Como já disse, podiam ser presos e até leiloados, como já foi mencionado. Então, é um contexto de opressão realmente bem avançado que nós estamos debatendo aqui. Então, mais um tema aí, um tema curto, né? Sobre essas formas de resistência. Nós vamos para outro. Esse tema aqui é forte, hein? Para você da saúde, vamos falar de um tema de âmbito sanitário. Vamos falar de um tema ligado à saúde, que é o impacto das secas na história do Rio Grande do Norte. Por muito tempo, o fenômeno das secas ele foi estudado, e o século XIX, a época do Império, nós temos muitas secas importantes. A seca de 1844, a seca de 46, até mesmo a seca de 77, que durou 3 anos de seca naquela conjuntura. O detalhe importante é que, recentemente, né, há poucos anos, tivemos a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco. Veja, a conclusão assim, né? Algumas regiõezinhas da transposição, se você olhar bem, chamar de concluída é um exagero. Mas nós temos um documento histórico que mostra que o primeiro projeto de viabilidade da transposição do Rio São Francisco foi no Império, exatamente no ano de 1847, logo depois da seca de 46. Então, desde lá, já se falava em transpor as águas do Rio São Francisco. Demorou um pouquinho, né? Enfim, um pequeno delay aí, né? Isso mostra o quanto era complexo o âmbito das secas no Nordeste, né? E como isso se conectava a tantas outras realidades, dificuldades econômicas das províncias, a questão social, a miséria, né, de boa parte da população, a escassez da forma como o Estado agia para mitigar os impactos da seca, a indústria da seca também, o desvio de recursos, né? Então vamos abordar isso daí. Eu tenho certeza que você vai entender bem legal. Em 77, nós tivemos uma seca muito forte, tá? Preste atenção aí no material, ó. Uma seca que durou aproximadamente 3 anos, né? A mortandade do gado. Aqui eu quero lembrar para vocês que, em função dessas secas, nós teremos a crise da pecuária, tá? E a principal atividade econômica na colônia entrou em colapso. Isso provocou uma reconfiguração da economia. Vamos ter o crescimento, quero a atenção aqui de vocês, vamos ter o crescimento econômico, certo? Chega. Do algodão. O algodão cresceu muito na década de 60 por causa da Guerra de Secessão nos Estados Unidos.
Fala-se no crescimento em 10 vezes, por exemplo. Salinas dão um upgrade na produção salineira aí no século XIX. E nós temos ainda o açúcar. Ah, professor, mas você falou que o açúcar, né, não tinha tanta fertilidade do solo. Só que aqui nós já temos uma usinagem de açúcar no século XIX e depois no XX diferente. Então houve um crescimento da produção açucareira nesse período. Então houve uma modernização da estrutura agrícola também, podemos dizer, né, e da extração do sal, né? Mas aquela agricultura de mantimento, né, de produção de frutas e outros itens de abastecimento, essa agricultura vai sofrer com as secas, evidentemente, né? Além da questão social, né, fome, doenças, miséria, né? Então nós vamos ter de impactos econômicos até o impacto da ordem social, além do político, porque essas secas geravam uma situação dramática na conjuntura administrativa da província. Então, as epidemias estão associadas a secas também. Estamos falando da varíola, de febres diversas, doenças nutricionais, ó, olha a doença aí, a escassez do complexo B, o beriberi, certo? O escorbuto, a deficiência da vitamina C. Veja que isso está muito vinculado, essa associação, evidentemente, está vinculado a um quadro de subnutrição. Sim, está vinculado a um quadro de subnutrição, né? Causado pela fome, pela miséria, pela penúria, né? E nós temos algumas informações nesses relatórios de presidente de província. Você já aprendeu como era a importância das falas provinciais naquela época. E esses relatórios tratavam também as dificuldades, ó. As dificuldades administrativas, financeiras existentes na época, a galera penando muito para administrar, porque mostrava como se as secas estivessem responsáveis por um colapso, né? Por um colapso da província do Rio Grande do Norte, né? Coisa que não era diferente nas demais províncias vizinhas, tá? É aí que aparece a figura dos socorros públicos. O que eram esses socorros públicos? Nós tivemos aqui a formação de comissão. Olha o que eu vou trazer aqui, ó. Vou trazer aqui para baixo para vocês. As comissões, olha para cá, de socorros públicos, formados por pessoas que eram nomeadas para liderar um programa emergencial de combate à seca. Quem é que fazia parte disso? Juízes, né, magistrados, quem mais? Vigários, até setores religiosos também participaram, certo? Médicos, pessoas com certa notoriedade aí participavam da Comissão de Socorro Público, né? Naquele período, quero já entrar no tópico 2, a Constituição de 24, que nós já explicamos, ela previa, sim, um mecanismo de assistência emergencial. Tipo um estado de calamidade, chamaria-se. Você que trabalha na saúde sabe bem, né? Quando a situação está difícil, o Estado pode declarar essa calamidade para receber uma ajuda, né, um auxílio. Solicitava-se aqui verbas ao governo do Império por parte aqui dos presidentes de província. Só que aí tem um detalhe. Qual o detalhe? A ajuda que era enviada, ela não era enviada de modo universal, de modo igualitário, né? Havia uma seletividade na ação dessa comissão de socorro. Não eram todos que recebiam suprimentos, que demonstravam uma situação dramática social aqui, né? Então, nós temos essa distribuição seletiva que priorizava órfãos, viúvas, doentes, presos, trabalhadores das obras públicas, né? E outros grupos ficavam marginalizados desse processo. Já até as comissões estão aqui no tópico 3, né? Eu até antecipei no tópico anterior, mas está aqui para vocês. Essas comissões cuidavam, né, dos suprimentos de auxílio. Gêneros alimentícios vinham do Rio de Janeiro, desembarcando nos portos como de Natal, Mossoró e Macau,
desembarcando, seguiam para o interior da província, porque as secas elas impactavam todos os lados, impactavam o litoral. Muita gente vinha do interior para fugir da seca para o litoral e acabava pressionando também a estrutura das principais cidades, como Natal. Né? A chegada desses grupos, abre aspas, flagelados das secas, como eram na época conhecidos, né? Produtos que eram distribuídos por essas comissões: bolachas e farinha, que duram, né? Tem boa perecibilidade, né? Ou seja, imperecibilidade no caso, né? Não vai estragar fácil. A ausência de frutas e legumes, né? Porque a produção ali, o plantio estava afetado pela seca. População desesperada, ó, dada a insuficiência dessas ajudas, saqueavam mesmo, né? Essas caravanas que seguiam com ajuda para o interior. Então o Estado cria uma rede de atendimento sanitário, uma rede composta aqui para combater a epidemia e pensar também nas estratégias de vacinação. Essa rede é formada pela Comissão de Socorro, que você já sabe o que é, pelo Lazareto da Piedade, uma instituição que fazia meio que um campo ali para concentrar as pessoas doentes, contaminadas, né? Pessoas que estavam doentes com alguma doença passiva de contaminação iam para o Lazareto da Piedade. Já o Hospital da Caridade era um hospital geralzão aí para cuidar dos enfermos, né? Aquelas pessoas que estavam com alguma enfermidade sob também decorrência da seca. Então veio um caos aí para o Estado administrar, né, no âmbito das secas. Temos aqui a vacinação contra a varíola, só que a população resistia a essa aplicação, também uma resistência em função do desconhecimento. A população não sabia o que era uma vacina direito, a vacina estava sendo criada no século XIX, né? População desconfiada, resistente, chegou-se a circular uma proposta de vacinação obrigatória que acabou não sendo implantada, mas que gerou tensões, né? Fazendeiros eram orientados a permitir vacinação de familiares, agregados, escravizados. Então, assim se dava esse processo. Qual é o último detalhe? O último detalhe é esse conceito tão utilizado também na geografia e na história, né? O conceito da indústria das secas. Veja, a indústria das secas, ela foi elaborada, esse conceito foi pensado, porque quanto mais se vitimizava, quanto mais, né, se demonstrava as dificuldades da província, mais se criava argumento para o envio de verbas do império para as províncias. Nós podemos dizer que a seca começou a interessar as elites, porque o envio dessas verbas, muitas vezes chegando grande quantidade de recursos nas mãos dos gestores, essa verba podia ser desviada, essa verba era descaminhada, uma forte corrupção. Então a gente percebia que essa seca era uma indústria de capital para as elites. Por isso o nome indústria das secas. Mas um conceito que encobre, que traz à tona também a questão da corrupção, né, tão forte, infelizmente, neste âmbito. Tá? Um exemplo de quanto as políticas públicas, né, estão relacionadas aos interesses político-econômicos, principalmente dos grupos dominantes. Tá? Então é isso daí. Vamos à nossa bateria 11 dos nossos exercícios propostos. Fique atento, o assunto vai avançando. Vamos com tudo e vai dar tudo certo. É isso que importa. Vai dar tudo certo. A seca de 77, olha para ela, no Rio Grande do Norte, sobre a seca, os impactos da seca, assinala a alternativa correta. A seca durou 1 ano, já sabe que está falso, a seca durou mais do que isso, 3 anos, né? Afetou principalmente o litoral, pelo contrário, pegou além do litoral, pegou forte no interior, pegou tudo, né? Tá errada a letra A, erradíssimo. Olha esse fim aqui, ó, super errado. As autoridades provinciais minimizaram a crise, negando a necessidade de jeito nenhum. Vimos que as autoridades queriam mesmo solicitar apoio, ajuda, né, ajuda emergencial do império. A seca causou a mortandade do gado, a fome, doenças e dificuldades financeiras.
Gente, letra C já está completamente adequada, né? Os impactos da seca foram contornados rapidamente com a chegada de recursos estrangeiros. Não, 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 não. Nem foi rapidamente, nem esses recursos estrangeiros eram tão viáveis. O governo imperial determinou a distribuição equitativa de alimentos, água para toda a população. Equitativo seria igualitário. E você já sabe que não era equitativo, era, em verdade, desigual e seletivo. Preste atenção no serviço. Gente, questão número 1, resposta à letra C da nossa bateria 11. 2. A Constituição de 24 previa a concessão de socorros públicos em momento de calamidade. Sobre esse auxílio, assinale a alternativa, para tudo, incorreta. Era solicitado pelo presidente de província, correto, né? O presidente tinha competência dessa solicitação. O auxílio priorizava alguns grupos, como viúvas, órfãos e trabalhadores. Correto, caráter seletivo. As comissões responsáveis pela distribuição incluíam médicos, vigários e juízes. Perfeito. Eles formavam, não esquece, eles formavam a Comissão de Socorros Públicos. O socorro era distribuído, não era universal, era desigual. Esse acesso não era igualitário, tá? Então, a letra D pode ser marcada. Por quê? Porque ela está incorreta. Algumas comissões desviavam recursos, né? Aquela discussão que nós fizemos também da indústria das secas, né? Então a resposta aqui da questão 2, vai na fé, hein? Tá tranquilo. Resposta certa, letra D. Próximo tópico, vamos falar sobre eleições e representação política no Império do Brasil. Tema importante. Olha só. Durante o Império, nosso ar-condicionado tá meio gelado aqui, deixa eu dar uma, uma segurada dele. Gente, durante o Império, nós tínhamos uma estrutura política, né? Já vimos algumas partes dessa estrutura. Você já aprendeu que o presidente de província era nomeado pelo imperador, era diretamente submetido ao centro do império e que não existia tamanha autonomia, né? Aqui agora nós vamos falar um pouco sobre como funcionava esse quadro de representação e como o Rio Grande do Norte se inseria nessa dinâmica, né? Então nós vamos ver que essa representação ela era dramaticamente escassa, né? Vamos refletir sobre isso. Eu quero até começar trazendo para vocês aqui, eu vou puxar aqui uma página aqui com vocês. Essa daqui tá excelente, né? Nós tínhamos uma estrutura. Eu vou fazer um quadrinho dessa estrutura e aí vamos dar continuidade. Como funcionava essa estrutura institucional política total do Rio Grande do Norte? Gente, a função administrativa geral, ela cabia a quem? Ao presidente de província. O que é que você já sabe? Que o presidente de província, ele era nomeado, ele era uma nomeação imperial. Ok. Além disso, haviam as outras instituições. Nós tínhamos o Senado do Império, o Senado Imperial, que a quantidade de cargos podia variar de acordo com a população. O número mínimo de senador por província é 1 senador. E no Rio Grande do Norte, nós tínhamos justamente o direito a 1 senador. O detalhe é que no cargo de Senado, você, além de ter um cargo vitalício, o Senado ele era escolhido através de uma lista tríplice dos 3 mais votados. E nessa lista, os nomes são ofertados ao imperador e ele vai fazer a escolha final. Os eleitores elegem os 3, a lista tríplice é mandada para o imperador e ele escolhe um dos 3.
O imperador pode escolher o primeiro, o segundo ou até o terceiro, sem problema nenhum. Era um direito que recaía. Ele não está obrigado a escolher o mais votado, né? Ele podia escolher o menos votado, que foi o que aconteceu, né? Além do Senado, nós tínhamos também os deputados gerais, equivalente ao que hoje a gente chamaria de deputado federal. Os deputados gerais da Assembleia Nacional, que no Rio Grande do Norte nós tínhamos direito a um deputado. Detalhe, esse aqui não vai exercer um cargo vitalício, esse aqui vai exercer um mandato de 4 anos. E ele era eleito por aqueles votantes que tinham direito. Lembrar que o voto ele era baseado na renda, né? Somente uma elite tinha essa participação. Aí, o tópico 1 está dizendo que em 1834 houve uma reforma das leis imperiais e as províncias passaram a ter suas próprias assembleias legislativas provinciais. Vamos criar isso aqui, ó. Nós vamos ter, então, a figura dos deputados provinciais, dos deputados locais, os deputados legislativos da própria província. O número desses deputados por estado, melhor, por província, variava de acordo com o tamanho da população. O número, ó, Pernambuco e Minas chegou a ter 36 deputados, Pará, Paraíba e Rio Grande do Sul, 28. O Rio Grande do Norte possuía 20 deputados, o menor número previsto em lei. 20 deputados no Rio Grande do Norte. Essa era a nossa estrutura, né? A estrutura, né, de administração e representação política no Rio Grande do Norte, especificadamente. Belezinha? Tranquilo? Então, segue o jogo. Para votar, tinha que ser homem, livre, escravos estão excluídos, maiores de 25 e com renda mínima de 200 mil reais, para votar nestes cargos. A ser um eleitor de paróquia, você até podia ser eleitor de paróquia, um eleitor mais simples, com 100 mil reais de renda anual. Mas, para a eleição desses cargos aí, de 200 para frente, né? Isso é o mínimo. Os de menor renda votavam para deputado provincial, podiam votar para deputado geral e aqueles, né? Até para votar para senador vitalício, mediante o recurso da lista tríplice. Você já está sabendo que o presidente de província não era eleito, né? Não é novidade para vocês. Bonito. No Rio Grande do Norte, nós tivemos a primeira eleição em 1834, a eleição de quê? Da Assembleia Legislativa da província, quando criada em 34. Nós tivemos os locais de votação, Natal, Porto Alegre, Açu. O deputado mais votado foi Joaquim Aires de Almeida. 48 votos. Ei, isso aqui tem um dado. Olha como é baixa a representação política. O caba mais votado teve 48 votos. Como era pouco número aí de pessoas que participavam desse sistema, né? E aí nós temos Francisco de Brito Guerra, esse nome vai ser importante mais tarde. Com 26 votos, ele foi o representante do Sertão, Caicó e Açu. 26 votos. No Legislativo do Império, o Rio Grande do Norte elegia apenas um deputado geral e um senador. Você já viu que eu expliquei no slide anterior. Devido à pequena população. O mandato de deputado de 4 anos, o de senador era vitalício, o senador escolhido através de lista tríplice, o imperador fazia a seleção final, não estando ele obrigado a escolher o mais votado. Você já está sabendo de tudo, né? Quando foi, então, a nossa primeira eleição? A eleição de Senado, ela já existia desde a independência da Constituição, nós tivemos deputado e senador constituinte, né? Então, em 1824, nós tivemos a primeira eleição para Senado no RN. A lista tríplice dos 3 mais votados, dos eleitores, foi
Agostinho Leitão de Almeida, Zé Inácio Borges, aquele que participou, que era o presidente, que era o governador durante a Revolução Pernambucana, né? Você deve lembrar disso. E Afonso de Albuquerque Maranhão, que curiosamente foi o menos votado, mas adivinha, foi o escolhido, né? Mais uma vez a gente falando aqui da família poderosa Albuquerque Maranhão. Ele era o terceiro lugar, mas ele foi escolhido para ser o nosso senador, né? Só que aí tem um problema. O Afonso descobriu logo uma doença, né? Ele tinha problemas de saúde, e ele passou grande parte do tempo do cargo que exercia doente, né? Então, os registros que nós temos de participação de atas do Senado, a participação de Afonso Albuquerque ela foi baixíssima. A gente só tinha um senador e o caba não ia, tá brabo pra gente, né, brigar por interesses políticos no Império do Brasil naquela época, né? Então, voltando para cá, nós temos a primeira nomeação, ele foi nomeado em 26, né, foi eleito em 24, nomeado em 26, mas vivia mais afastado, mais ausente do que presente, por questões de saúde. E ele nem nascido no Rio Grande do Norte foi, ele é nascido em Pernambuco, e seu tratamento era por lá também. Então o cara, ele era o senador pelo Rio Grande do Norte, mas não participava tanto, por questões clínicas, não nasceu aqui e nem se tratava por aqui, ou seja, era uma figura completamente inerte aí para o Rio Grande do Norte, propriamente dito, né? Quando ele morre em 1836, aqui, foi formada uma nova tríplice. O cargo é vitalício, ele morreu, abriu vaga para outro. O mais votado foi Francisco de Brito Guerra, que eu mencionei, né, que ele foi o deputado do Sertão, né, e tal. E aí sim, ele se torna o primeiro senador. Quando eu chamo de potiguar, é para dizer que ele foi nascido no RN. Detalhe, ele foi o primeiro e único. No Império todinho, Francisco de Brito Guerra foi o único senador pelo Rio Grande do Norte que nasceu no Rio Grande do Norte. Outro grave problema de representação política, né? Então nós temos aí o critério censitário, ou seja, quanto mais essa população era subestimada, quanto mais os censos demográficos eram defasados, isso prejudicava o Rio Grande do Norte. Porque se a população não fosse corretamente estimada nos censos, consequentemente, a sua força de representação, até mesmo para a formação de cargos e de força política, ela era menor, né? Então tinha-se uma dificuldade de representação política no Rio Grande do Norte. Só na República é que nós tivemos maior número de representantes. O que talvez não tenha representado tanta coisa assim, afinal, no tempo republicano, nós teremos a força das oligarquias, que nós iremos estudar sob detalhe, né, detalhadamente, mais adiante. Vamos para as questões? A partir de 34, as províncias do Império passaram a contar com assembleias legislativas provinciais. Sob esse contexto, assinala a alternativa que for correta. Vamos com tudo. As assembleias legislativas provinciais tinham seus membros indicados pelo imperador, sem participação popular. Falso. A Assembleia Legislativa era eleita, critério censitário, parará, então está errada a letra A. B. O número de deputados provinciais era fixo para todas as províncias, independente da população. Não, ele era variável, já vimos isso. No Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa Provincial contava com 20 deputados, o menor número permitido por lei. Ó, perfeita, hein, essa letra C? Tranquilaça a letra C. D. Todos os cidadãos brasileiros, homens e mulheres, maiores de 21 anos, tinham direito a voto para deputado provincial. Gente, todos não, né? Mulheres estavam excluídos, 25 anos seria o certo e não 21. Então, cuidado com isto daí, tendo que ser livre, né? E ter a renda. Deputados provinciais tinham mandatos vitalícios. Não, quem tem mandato vitalício é senador. Deputado tinha mandato de 4 anos. Está trocado aqui a letra E. Beleza? Então, mais uma questãozinha aí para você treinar. Resolva as demais da bateria e vamos juntos aí para esse que é o último
tópico do nosso assunto de Brasil Império. Olha só, Império foi mais curto aí. Vamos falar da revolta do quebra-quilos. Olha que coisa curiosa, gente. Durante o século XIX, havia uma grande influência da ciência no mundo. Né? Era o século da ciência. Né? Então, essa discussão pela modernização era uma discussão muito presente, muito intensa de uma forma geral. Essa circunstância fez com que nós tivéssemos uma certa preocupação, né, com relação à estrutura de participação política e a participação política eu já falei no tópico anterior, mas uma preocupação em adotar essas modernidades, né? Então o imperador se dizia o mecena da ciência no Brasil. O imperador, ele apoiava institutos científicos na Europa, por exemplo. Ele costumava até importar. O imperador gostava de máquina fotográfica, ele teria importado uma das primeiras máquinas fotográficas para o Brasil, né? Era uma figura que tinha sempre uma preocupação de passar áreas de modernidade, né? Então, aqui no Brasil nós tivemos as reformas imperiais. Só que essas reformas imperiais, né, elas foram gerando uma certa resistência da população. Em 72, vimos o censo geral de 72, é um primeiro dos censos nacionais, né, do Brasil, de grande amplitude. Tivemos as leis de coerção ao trabalho e combate à vadiagem, né, para coibir, né, a desocupação dos trabalhadores pobres livres, naquele período. Recrutamento militar por sorteio. Professor, o que é isso? Haviam recrutamentos voluntários e até por sorteio para trazer a população, né, mais pobre para dentro das forças do exército. Isso gerou uma reação negativa. Vamos ter graves problemas no contexto, inclusive, da Guerra do Paraguai. Regulamentação das terras devolutas, ou seja, garantia de terras para as elites, né? A terra baseada na compra. Eu falei da Lei de Terras. A Lei de Terras de 1850 afirmava que a regulamentação do acesso à terra só tinha que ser por meio da compra e da compra à vista, né? A unificação do sistema métrico decimal. Epa, cheguei na parte mais importante. Antigamente, você comprava um produto na feira, né? Você comprava por unidades completamente regulares de escolha do produto. Eu quero uma corda de feijão, eu quero uma palma de banana, inclusive eu quero uma braça de alguma coisa. As unidades tinham a ver até com partes do corpo, né? Mas o Império, querendo modernizar-se, adotou o sistema métrico decimal francês. Tivemos a introdução da balança. Isso aqui, basicamente, é a introdução do peso exato, da tara, né, do quilo, ou seja, da balança dentro dos mercados. Ou seja, impôs um sistema de pesos e medidas, né? E isso aqui foi complicado, porque antes você, mesmo com as variações da economia, você comprava a mesma coisa sempre. Mas agora com a balança, você vai comprar cada vez menos. Porque o preço, né, do quilo, ele oscilando, ele vai fazer com que você leve menos grãos, cereais para sua casa, frequentando as feiras, os mercados. E isso vai deixar a população enfurecida, né? Chateada com as balanças, né? Então nós tivemos aí a revolta do quebra-quilos, uma revolta essencialmente popular, população pobre, descontente, principalmente aqui no Nordeste, revoltada com o aumento dos impostos no município, ninguém queria pagar, revoltada com um novo sistema de pesos e medidas representado, né, pela balança, já a balança era a inimiga do povo, e a quebra da lógica paternalista do Estado. O que seria essa lógica paternalista? É a ideia do Estado protetor, do Estado pai, essa quebra da população, essa visão do povo que o Estado vai proteger, essa visão foi quebrada. Porque nesse caso aí, para o povo, o Estado ele é o opositor, não o protetor, né? Então, são as causas dessa revolta. Essa revolta começou por onde? Essa revolta começa na Paraíba, na Vila de Fagundes, perto de Campina Grande, e ó, se irradiou, porque é um processo muito semelhante, se irradiou por Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, pegou o Nordeste aí.
Os rebeldes destruíam, meu amigo. A galera partia para cima das balanças. Pesos e instrumentos de medição também foram destruídos. Né? As casas comerciais, mercados públicos, mercadorias foram destruídas. A população não queria pagar os impostos. Ainda ameaça sobre pessoas, funcionários que queriam respeitar as novas regras. Então, assim, foi um movimento tenso, chegou a ter uma onda de violência, né? Danos, destruições, clima quente, né? Uma participação popular, principalmente aqui, homens e mulheres, feirantes, escravizados, pequenos proprietários de terra também se rebelaram, né? E o Estado, professor, vai fazer o quê? O Estado vai descer a marretada, meu amigo. Dom Pedro II, imperador do Brasil, chegou na fala do trono de 75, no relatório do imperador, a manifestar grande preocupação com a revolta do quebra-quilos. Por isso o nome, quebra-quilo, né? Quebra-balança, contra o sistema métrico. Daí ser chamada de revolta antimétrica. Então a população, ela vai enfrentar, ela vai sentir aí o peso da repressão do Império. Você vai ver com uma repressão forte, né? Colunas militares, volantes e tropas fixas, canhões, cavalarias e navios de guerra, população fugindo para a mata, e o movimento acabou rapidamente sufocado e reprimido. Esta foi a interessante revolta do quebra-quilos. E já vou emendar aqui para tratar um pouco do movimento abolicionista no Rio Grande do Norte. Assunto importante. Esse movimento abolicionista teve grande relevância, teve grande importância. Ele foi marcado, vamos observar aqui, pela presença, gente, no Rio Grande do Norte, pela presença das chamadas, olha só, sociedades, as chamadas sociedades libertadoras. Essas sociedades libertadoras, prestem atenção, elas eram aquela militância que se mobilizava em prol da abolição da escravatura, publicava em jornais matérias em defesa da abolição, né? Então nós temos essas instituições atuando em cidades como Natal, Macaíba e até mesmo sociedades libertadoras em Mossoró. O número de escravos no Rio Grande do Norte, você já sabe que não era de grandes proporções, né? Dadas as condições da nossa economia. No Rio Grande do Norte, nós tivemos um movimento abolicionista, participando dele artistas, estudantes, imprensa, intelectuais, escritores. Destaque especial para o padre João Maria, a poetisa Nísia Floresta. Em Mossoró, o conhecido poeta Segundo Vanderlei. Em Mossoró também destaque para Almino Afonso, que no dia 30 de setembro de 83 redatou a notícia da extinção da escravidão em Mossoró, que os escravos haviam sido libertos. Embora Mossoró, a pioneira, né, não tivesse um contingente de escravos tão grande, pois era uma cidade de maior perfil comercial. É um polo comercial, né? Não tinha uma demanda escravista tão grande, mas Mossoró pleiteia aí a importância de ser uma cidade pioneira na abolição da escravatura 5 anos antes da Lei Áurea, né? Inclusive é um conhecimento muito discutido aí, tá? É um conhecimento muito discutido no espaço público, na história pública de Mossoró, né? O nome de bairros, o próprio palácio governamental é o Palácio da Liberdade, né? Os bairros aí, Abolição, Liberdade, não sei o quê. Então são bem conhecidos lá na cidade de Mossoró. Portanto, mais um tema importante, cada um de vocês irão aí resolver as questões lá nas baterias, podem também lançar aí as dúvidas, tá? Nós vamos juntos aqui, concluindo a parte de Império e, próxima videoaula, já vamos entrar na parte de República. É a preparação aqui, plataforma CleverMed, você, médico, médica,
na melhor preparação para o concurso da CESAP. Vai dar tudo certo, vamos juntos, é isso.